Capítulo 28. A Fúria do Rei. O puxão do portal cessou tão subitamente quanto havia começado, depositando Ben e Levi como observadores invisíveis, no limiar de uma realidade palpável e imponente. A luz suave que emanara da letra D, Dalit no livro misterioso, pareceu se mesclar à iluminação majestosa de um vasto salão. Reconheceram de imediato. Estavam de volta à sala do trono do rei Gael. O silêncio era quebrado apenas pelo eco distante de guardas, ou pelo murmúrio de conselheiros em alguma sala adjacente. Colunas imponentes se erguiam. O chão era de mármore frio e polido, e o ar vibrava com uma tensão quase elétrica. Diante deles, sobre um trono elevado, a figura do rei Gael era visível, mas seu semblante estava longe da calma habitual. Antes que pudessem assimilar completamente o cenário, a voz do rei explodiu pelo salão. A fúria do rei Gael foi como uma tempestade súbita e violenta. A notícia de que Doeg mandou Meir para a prisão chegou cheia de indignação. Seus olhos, normalmente calmos e sábios, faiscavam como brasas vivas quando ouviu o relato do servo. Ele se levantou abruptamente do trono, o manto real esvoaçando ao seu redor, e bradou com uma voz que fez as paredes do salão tremerem. Guardas, encontrem Doeg. Tragam-no à minha presença imediatamente. Capturem esse homem ingrato. Os guardas saíram em disparada pelo palácio, suas sandálias de couro batendo apressadamente no mármore polido, o som ecoando pelos corredores e átrios externos, enquanto atravessavam os portões em busca do servo incompassivo. Lá no mercado, alheio à tempestade que se formava sobre sua cabeça, Doeg andava calmamente entre as tendas coloridas, admirando os cheiros das especiarias exóticas, sentindo-se aliviado do peso de sua dívida anterior. Um cheiro forte de noz moscada misturada com canela e outras ervas secas lhe trouxe uma memória vaga e fugaz de sua infância distante, mas o devaneio logo foi quebrado pelo som inconfundível de passos apressados e armaduras tilintando se aproximando. Ele olhou casualmente para o lado e percebeu 2 soldados da guarda real conversando rispidamente com o dono de uma banca de tâmaras, apontando em sua direção. As mãos de Doeg gelaram instantaneamente. O sangue fugiu de seu rosto. Eles estão me procurando, murmurou para si mesmo, e o quase sorriso de contentamento desapareceu de seus lábios como por encanto. Ben, que observava tudo de sua plataforma invisível ao lado de Levi, cruzou os braços com satisfação sombria. Finalmente! Parece que resolveram recolher o lixo. Levi lançou-lhe um olhar rápido de repreensão pela falta de compaixão, mas não conseguiu negar um leve e quase imperceptível sorriso de concordância com a justiça poética da situação. Doeg começou a se afastar discretamente, tentando não chamar atenção, passando por trás de carroças carregadas e barris de azeitonas. Tentou se misturar a um grupo de mercadores estrangeiros que carregavam tapetes pesados, abaixando a cabeça e cobrindo o rosto com a ponta do manto. Mas a bainha de sua própria túnica, suja da lama da viela onde fizera o acordo com Meir, o denunciava. Ali! É ele! Peguem-no! Gritou um dos guardas, apontando diretamente para Doeg. O mercado inteiro pareceu parar por um instante. Pombas assustadas levantaram voo de um telhado próximo com um bater de asas ruidoso. Crianças pararam de correr e se esconderam atrás das saias das mães. Os mercadores se afastaram rapidamente, abrindo um corredor para os guardas. Doeg, vendo-se descoberto, entrou em pânico e disparou pelas vielas estreitas, tropeçando num cesto de cebolas que rolou pelo chão e quase caindo de cara na poeira. Tentou se esconder atrás de uma barraca de tecidos coloridos, mas a sombra de suas sandálias ficou visível sob a lona esticada. Tarde demais. 2 guardas o cercaram por trás, bloqueando sua fuga. Nem mais um passo, Doeg! Por ordem do rei! Ele olhou desesperadamente para os lados, avaliando as chances de escapar, mas havia soldados uniformizados por toda parte, fechando as saídas. Suspirou, ofegante, rendido. Enquanto o povo se reunia novamente,
agora cochichando e apontando para o devedor capturado, Doeg foi arrastado sem cerimônia pelos guardas de volta ao palácio, sob o olhar atento e talvez um pouco satisfeito de todos. A feira, antes tão cheia de vozes, barganhas e barulho, ficou tomada por um silêncio pesado e expectante. Ben não perdeu a chance de cochichar para Levi. Olha só, Levi, parece que o Doeg aceitou um convite para uma livre e espontânea condução coercitiva. A espontaneidade dele é comovente, não acha? De fato, ao adentrar a imponente sala de audiências, Doeg esforçou-se para encenar a mais pura surpresa, franzindo a testa e olhando ao redor com a calculada confusão de quem não fazia a menor ideia do motivo de estar ali. E assim, Doeg estava mais uma vez diante do rei Gael, no mesmo salão imponente. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Majestade, eu ia resolver tudo. Posso explicar, tentou ele, a voz embargada pelo medo. Majestade, espere, eu juro que posso explicar. O rei, sentado em seu trono de madeira escura ricamente adornado com ouro, ergueu-se lentamente. Sua figura parecia ainda maior, mais ameaçadora. Servo malvado! Ingrato! Bradou ele, e a voz ressoou pelo salão como o trovão da justiça divina, fazendo o próprio Doeg encolher-se e o salão inteiro gelar em silêncio. Doeg, num último e patético esforço, tentou se fazer de desentendido. Majestade, perdão. Mas o que foi que eu fiz de tão grave? O rei desceu os degraus do trono devagar, o manto púrpura arrastando no chão de mármore polido, cada passo ecoando como uma batida de martelo de juiz. Parou a poucos metros de Doeg. Eu perdoei a você uma dívida gigantesca, impagável, porque você me suplicou por misericórdia. E agora, horas depois de receber meu perdão, você encontra seu próprio devedor, Meir, que lhe devia uma ninharia, e quando ele lhe pede apenas um pouco de paciência, suplica por clemência. Você o lança na prisão sem piedade alguma? Como ousa? Mas, majestade, eu só queria receber o dinheiro dele para poder lhe pagar uma parte do que eu devia. Era para mostrar minha boa vontade. Gemeu Doeg, tremendo como uma vara verde, a mentira soando mais falsa e desprezível que uma moeda de estanho furada. Você disse que queria receber dele para me pagar? O tom do rei era agora gélido como o aço de uma espada. Ele avançou mais um passo, a voz cortante como uma lâmina afiada. Ah, então você queria me pagar, não é? Pois muito bem. Seu desejo é uma ordem. Guardas, mandem imediatamente o tesoureiro real abater exatamente 100 denários daquela dívida original de Doeg comigo. Aquela que eu havia perdoado. Usem esse valor para soltar o pobre Meir imediatamente. E quanto a você, Doeg, você só sairá da prisão quando pagar o restante daquela sua dívida colossal que acaba de ser reinstaurada. Cada último centavo. Levem-no daqui. Ben cruzou os braços, observando Doeg ser arrastado pelos guardas, pálido e sem palavras. Murmurou para Levi com um misto de satisfação e desprezo. Viu só, Levi? Quando a máscara do sujeito cai, até o mais miserável dos vermes tenta posar de justo. É impressionante. Se dependesse de mim, além de pagar a dívida toda de novo, esse cara ainda ia pagar um imposto extra por excesso de cara de pau. Os guardas levaram Doeg para as masmorras, enquanto Meir, já liberto e completamente confuso com a reviravolta do destino, era conduzido ao palácio para ser consolado e talvez honrado pelo próprio rei. O povo na praça, que antes se encolhia em silêncio ou cochichava com medo, agora aplaudia a justiça do rei Gael. A imagem de Doeg sendo arrastado para as masmorras se dissolveu em uma luz alaranjada e quente, e eles foram imediatamente retirados daquele momento de julgamento, encontrando-se em um campo ao entardecer.